Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Élida. Eu sou a Cristiane. E nós somos do canal Saberes Psíquicos. Sejam bem-vindos. A gente hoje vai falar sobre processo seletivo. Você aí, está procurando alguma vaga de emprego? Conhece alguém que está nessa labuta e gostaria de receber algumas dicas sobre o assunto? Então, se liga nesse vídeo que a gente vai dar algumas dicas. Antes de iniciar, vamos pedir um apoio, né, dona Cris? Claro, olha só, você precisa assistir esse vídeo, curtir, seguir a gente também lá no Instagram, não se esquece, Saberes Psíquicos, tá bom? E também dê a sua contribuição, qualquer dúvida que você tiver, um assunto que você quiser que a gente trate por aqui, é só falar. Bora? Né? Bora falar. Então, pessoal, vamos começar. O que é um processo seletivo? O processo seletivo nada mais é do que um processo que uma organização realiza para conseguir encontrar uma pessoa que tenha competências e habilidades mais próximas daquilo que ela deseja para preencher alguma vaga, né? Então, o processo seletivo, ele é composto por algumas etapas e ele tem basicamente esse objetivo: investigar, né, atrair pessoas, potenciais candidatos, fazer o processo em que vão ser utilizadas várias técnicas para investigar, conhecer essas pessoas e, finalmente, tomar a decisão de qual que é aquela pessoa mais próxima do perfil desejado. Exatamente. Né? Lembrando que, né, a gente fala o processo seletivo, estamos falando do processo de recrutamento e seleção. Então, primeiro, a empresa vai, recruta, né, os candidatos, ou seja, abre a vaga, divulga essa vaga e aí atrai esses profissionais. E aí, então, a partir do momento que a empresa atraiu a quantidade de profissionais suficientes, aí sim ela starta o processo da seleção, né? Dentro dessa seleção, aí sim tem as várias técnicas, né? Que normalmente são primeiro tem uma parte de apresentação, né? E depois disso tem os testes, que podem ser testes psicológicos, testes práticos, testes de raciocínio. Depois disso, uma dinâmica de grupo, ou um jogo, algo do tipo para entender como as pessoas se comportam, como as pessoas se relacionam. E depois, a parte mais importante, a entrevista individual, certo? Nós vamos falar sobre cada um deles, tá bom? Antes disso, Cris, eu gostaria só de complementar aqui, dizendo que essas etapas, elas são definidas conforme ali o objetivo da organização, o tipo de vaga, né? Exatamente. E não necessariamente contemplam todas essas técnicas. Porque, assim, quando a gente considera um processo seletivo, o ideal seria que ele contemplasse várias fases para que nós, enquanto recrutadoras, né, as pessoas que estão, nós profissionais que estamos selecionando aquele candidato, a gente tivesse a oportunidade para investigá-lo de uma maneira mais completa possível. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece, né? Em função do tempo que a gente tem para conseguir preencher essa vaga. Exatamente. Às vezes o investimento, que é mais alto conforme mais técnicas vão sendo inseridas, né? Então, esse processo, ele vai variar, as etapas desse processo vai variar conforme a empresa, a natureza da vaga, enfim. Né? A cultura organizacional e a necessidade daquela organização. O que não pode faltar dentro de um processo seletivo é a entrevista. É a parte mais importante, porque é o momento em que o entrevistador ele consegue identificar, né, consegue se aproximar um pouco mais do candidato. Então, inclusive, é a parte mais importante para o candidato também, porque é a oportunidade que ele tem de vender a sua imagem, né? De comprovar, de provar para aquela empresa em que ele, fazendo parte daquela empresa, ele vai contribuir, que ele é a pessoa ideal para a vaga, porque quando a gente vai para um processo de seleção, é isso que a gente busca, né? Chegar, se apresentar de uma maneira positiva, eu diria, né, em que você consegue realmente mostrar para a empresa todos os seus potenciais, né, todas as suas qualidades, enfim. Mas lembrando que é algo também extremamente importante, que a gente precisa ser sincero, ok? Não adianta você chegar para uma entrevista ou processo de seleção e aí você chega lá e fala coisas que você não sabe fazer, né? Então, isso é muito ruim. É ruim porque a pessoa depois vai entender, vai
descobrir, né, que você mentiu, que você colocou coisas indevidas no seu currículo, que você falou que sabia fazer algumas coisas que você não sabe. Então, enfim, é importante que você seja o mais verdadeiro possível, porque aí você vai dizer o que você sabe fazer e falar, olha, isso eu não sei, mas eu estou disposto a aprender, né? Então, ter a atitude é a principal coisa que você precisa deixar claro e ter no momento de um processo de seleção, no momento de uma entrevista, se colocar à disposição da empresa, disposição para aprender, para conhecer, né? Isso eu sei, isso eu não sei, enfim, né? É importante ser sincero. E sobre essa coisa do processo seletivo ser um momento tanto da organização conhecer o candidato, quanto do candidato conhecer a organização, a gente precisa reconhecer uma mudança, um movimento que a gente tem visto atualmente, né? Uhum. Porque as pessoas, cada vez mais, elas têm procurado estudar melhor as organizações, estudar melhor a cultura e entender, puxa vida, será que é ali mesmo que eu quero trabalhar? Será que é esse lugar que eu vou conseguir alguma forma de satisfação, mais felicidade ou não, né? Então, hoje, a gente vê muito mais as pessoas com esse movimento. Exatamente. De querer, sim, alinhar os seus objetivos individuais com os objetivos organizacionais. E o processo seletivo é para isso também. É importante a gente saber se a empresa que eu estou buscando trabalhar, se realmente ela vem de encontro com o que eu acredito. Aí entra a questão, novamente, da cultura organizacional. Não adianta você querer entrar em uma empresa em que você não conhece nada sobre ela, em que, de repente, depois que você começa a trabalhar, você vai entender que o costume, as regras, as normas da empresa, que é a cultura dela, não tem nada a ver com o que você quer para você, com os seus costumes, né? Então, não vai ser interessante essa relação que você vai ter com a empresa. Então, é importante que você, antes de enviar o seu currículo, conheça um pouco da empresa, vá até o site da empresa, pesquise qual é a missão, a visão, os valores dessa empresa e aí sim você se candidata ou não. Importantíssimo que antes de você buscar, né, você saiba exatamente o que você está procurando, certo? Isso vale tanto para mim enquanto candidato, quanto para a pessoa que está fazendo a entrevista. Então, eu preciso saber que tipo de perfil eu estou buscando, para que aí sim eu faça uma busca o mais assertiva possível. Certo, então a gente até agora já definimos o processo seletivo, já entendemos a importância do alinhamento ali entre os objetivos individuais e organizacionais. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho das fases agora, né? Sim. Conforme a Cris falou no início, né, a gente divide esse processo seletivo na fase de recrutamento, que é a fase de atração, que é aquela fase em que a organização vai buscar meios para divulgar a vaga, ou seja, ela precisa fazer com que as pessoas lá de fora, né, as pessoas da sociedade, tratando-se de um recrutamento externo, né, ou se for um recrutamento interno, que é aquele feito com as pessoas dentro da própria empresa, as pessoas precisam estar cientes de qual vaga é, quais são os requisitos, né? Então, a gente pode utilizar diferentes meios de divulgação para fazer isso, né? Jornais, panfletos, hoje em dia a gente está muito na onda da internet, né? Divulgar isso nas redes sociais, enfim. Isso tudo muito alinhado ao perfil que você quer recrutar, né? Se você está precisando de estagiário, você faz anúncios em faculdades, né? Em campeonatos, faz parceria com campeonatos, enfim. Você tem que fazer todo um estudo de onde o seu público está. Agora, você, enquanto candidato, precisa, claro, estar ligado nesses canais também, né? Sim. Olhar o site da organização que você tem interesse, buscar o LinkedIn, as redes sociais, curtir o site dessas empresas, para realmente acompanhar o que elas têm feito por aí e todos os anúncios dessas vagas. Saiu a vaga, leia o anúncio e olhe os requisitos ali. Você preenche aqueles requisitos? Se sim, faça um currículo adequado àquelas exigências, né? Sabe aquela coisa que antigamente a pessoa ia lá, comprava aqueles formulários prontos do currículo vitae, lá na banca de revista, preto e branco, assim, dona Cris? E mandava para todas as organizações. Aquilo não existe mais não, gente. Não existe mais. E, por favor, né? Não cheguem em nenhuma empresa, se você ainda vai entregar, porque a maioria das empresas hoje você não entrega impresso mais, né? Você entrega, você cadastra no site da empresa, você manda por e-mail, enfim. Mas, se você for entregar, coloca bonitinho dentro de um envelope e leve,
tá? É a melhor Nada forma de currículo você amassado, entregar. rabiscado, enrolado, não. Não. Isso tudo já fala muito de você, de quem você é, do cuidado que você tem com as coisas, né? Então já começa a avaliação por aí, né? Exatamente. E aí, Desculpa. E deixar claro, tá, gente? Quando você colocar o seu currículo, coloque o objetivo, coloque o nome da vaga direitinho, do jeito que você viu a vaga sendo anunciada, porque vai facilitar para a pessoa que vai recrutar, certo? Depois vocês podem consultar um vídeo específico que a gente vai gravar ainda, vai disponibilizar sobre o currículo, que a gente vai trazer os detalhes direitinho de como fazer um bom currículo lá, tá bom? Mas continuando aqui o processo, depois que anunciou a vaga, fez o currículo, né? Aí, de fato, a empresa vai chamar aqueles candidatos que são mais compatíveis ali à vaga, considerando as competências e habilidades exigidas. E aí, de fato, começa o processo seletivo, né? E aí pode ser aplicação de provas, de conhecimento geral, prova de conhecimento específico, testes de personalidade, dinâmicas de grupo, simulações, jogos, enfim, N possibilidades, né? E a mais clássica é a entrevista, né? Não pode faltar. Não pode faltar, muito cuidado, atenção, né? Quando a pessoa da empresa te ligar, atenção aos detalhes, procure se informar do que se precisa levar alguma coisa, se precisa ir vestido de alguma maneira, né, própria para aquele ambiente. Enfim, se prepare, né? E aí eu acho que o se preparar, né, já que a gente precisa ser sincero e sempre falar a verdade, né, Cris? É pensar muito na lógica do autoconhecimento. Antes de ir para uma entrevista, por exemplo, por que não você fazer o exercício de imaginar quais são as suas qualidades, listar quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos, os pontos que precisam ser melhorados e tentar justificar isso, né? Eu acho que quanto mais conscientes daquilo que nós somos, mais a gente consegue falar com naturalidade sobre esses aspectos e principalmente como que a gente vai contribuir para o negócio da organização, né? Exatamente. Porque a gente precisa saber vender o nosso peixe lá na hora da Aí entrevista. vem a questão da comunicação. A boa comunicação. A boa comunicação, porque você precisa mostrar, né, uma imagem muito positiva sua. Não que você não tenha defeitos, porque tem que ficar claro, né, que olha, eu preciso melhorar nisso, nessas competências, mas como a Elida está dizendo, tem que ficar claro, né, quais são as competências. Isso tem que estar claro para você, para que você possa falar isso para a pessoa que está te entrevistando, né? Então, assim, o processo de seleção, você precisa, uma dica, chegar um tempo antes, nunca chegue atrasado, né? Nunca vá com bermuda, com roupas decotadas, as meninas, ou meninos usando um boné, né? Então, assim, não é interessante. Vá com uma roupa adequada àquele ambiente, ao perfil daquela empresa. Porque muitas vezes você exagera um pouco, vai com um traje muito, muito fino, né? Que não é muito coerente com a cultura da empresa, enfim. Então, é por isso que é importante também você conhecer a cultura da empresa para que você vá com uma vestimenta adequada. Nada de exageros, nem de um lado, nem de outro, certo? Então, você precisa estar adequado, ter uma postura adequada na hora da entrevista, na hora de aguardar, porque, vou contar para vocês, a gente avalia vocês a partir do momento que faz a ligação chamando para a seleção, né? Como você vai atender, como você vai se colocar à disposição para vir até a empresa para fazer a entrevista. A partir desse momento, você já está sendo avaliado. Então, é importante essa postura. A partir do momento que você chega na empresa, as pessoas já estão vendo você, já estão avaliando você, certo? Então, é preciso muito cuidado com isso, ter muita responsabilidade com aquele processo de seleção do qual você está participando. Muito cuidado com a linguagem também, evitar gírias, vícios de linguagem, né? Saber se comunicar de uma maneira mais assertiva, claro, objetiva, sem ficar enrolando, né, demais. Exatamente. Eu acho que é bem legal prestar atenção nisso, né? Exatamente. Então, olha só, a linguagem, a postura, a vestimenta, o horário que você chega, né? Evita falar demais, né? Responda o que a pessoa perguntar a você, né? Sem tentar ficar justificando demais ou que não questione, né, o entrevistador, né? De repente você vai lá e você quer fazer pergunta ou
Muitas vezes, isso já aconteceu comigo entrevistando pessoas e as pessoas me devolviam a pergunta ou, sabe, começavam a querer uma conversa e perguntar alguma coisa pra gente. Enfim, não faça isso, certo? Responda o que foi perguntado de uma maneira clara, objetiva e verdadeira, certo? Eu acho que é isso, né? Não tem muitos mistérios. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é na hora de participar de uma dinâmica de grupo. Muitas vezes as empresas fazem a dinâmica. Nós falamos no início um processo completo. Mas, às vezes, na empresa, você vai lá e vai só fazer uma entrevista, tá? Isso não tem problema. Depende, claro, do tipo de vaga, como nós falamos, da cultura da empresa, enfim. Mas, se nesse processo em que você foi participar, teve uma dinâmica de grupo, algo que eu posso dizer para contribuir a você é dizer assim, olha, participe, se posicione. Nunca seja aquela pessoa que fica lá de braços cruzados e não faz nada, né, naquele jogo, naquela dinâmica que foi proposta, nem também seja aquela pessoa que quer aparecer, quer ser o primeiro em tudo, nem isso, certo? Então, é coerência, é importantíssimo, mas você precisa participar, contribuir, se posicionar, certo? Agora, com relação aos testes, não tem muito o que dizer, né, porque você vai tanto os de personalidade quanto os testes práticos, de raciocínio, enfim, e isso é o que você o que você precisa colocar ali, né? O mais verdadeiro possível, certo? Inclusive, a gente tem um vídeo só sobre testes também. Mitos Verdade, e verdades nós temos da avaliação psicológica, dos testes psicológicos que vale a pena você conferir. Vale a pena conferir. Mas eu gostaria de finalizar, porque às vezes, assim, só com uma mensagem, eu já presenciei, assim, pessoas muito frustradas porque queriam muito conquistar uma determinada vaga e não entendiam por que não tinham conseguido, né? E muitas das vezes a gente precisa até agradecer o fato de não ter conseguido, porque o que acontece? O fato de não ter conseguido não quer dizer que você é uma pessoa incompetente, que não merece aquela vaga, não é nada disso. É toda uma avaliação de perfil para aquela vaga, né? São feitas avaliações para verificar as competências e habilidades suas enquanto candidatos e aquilo que é esperado pela organização. Então, tende-se a alinhar isso. Se você não foi selecionado, é porque ou você não tinha aquelas, né, as competências esperadas ali, ou outra pessoa tinha coisas mais a oferecer. Mas isso não quer dizer que você precise desistir, tenha que desistir. Não é isso. É continuar buscando novas oportunidades que estejam alinhadas às suas características. Por isso a importância de sempre se manter qualificado, não se parar, buscar sempre novos cursos, melhorar o network e às vezes fazer uma reflexão sobre você mesmo. Será que você ficou nervoso demais? Será que você não falou melhor, não poderia ter falado melhor sobre si? Ou falou demais ou falou de menos, né? Eu acho que vale essa reflexão, porque nem todas as empresas dão um feedback aos candidatos, mas eu acho que vale a pena você fazer essa reflexão também do que poderia ter sido melhorado, né? Eu já fiz um processo seletivo para o cargo de vendas, que eu pedi a pessoa para vender um produto para mim e ela começou a chorar na minha frente. Então, assim, a importância da inteligência emocional, né? De saber, diante de trabalhar, né, com a pressão ali daquela situação, mostrando o melhor de si, porque precisa ser um processo cada vez mais natural em que você mostre a sua melhor versão. E o selecionador, a pessoa que está recrutando, selecionando ali, quando a gente é natural e espontâneo, isso salta aos olhos, né? Exatamente. Não é forçado, a gente vê que é natural da pessoa. Então, a dica principal é você dar o melhor de si, mostrando a sua essência, sendo o mais natural possível, tá bom? Exatamente. E com certeza vai dar certo, muito sucesso, que venham muitas vagas a todos vocês, qualquer coisa estamos aqui à disposição. Sim. Curta a gente lá no Instagram, mande aqui nos comentários, se inscreva no canal e compartilhe com quem você gostaria de discutir esse assunto, tá bom? Qualquer coisa, estamos aqui. É só colocar ali um assunto ou alguma dúvida que ficou que nós respondemos, certo? Certinho. Tchau, um abraço. Tchau, até o próximo vídeo.